Olá, turma! Um olá, um oi para vocês. Torcendo muito para que todos vocês estejam bem aí onde vocês estão. Como vocês têm passado o final de semana? Passaram bem? Foi tranquilo? Descansaram? Então, tá bom. Vamos à aula de português de hoje, então. Vamos iniciar com a correção das atividades da aula anterior, certo? Então, como no livro de português, vocês vão acompanhar a Profinéia na página 154. Vamos conferir como vocês concordaram as palavras nos textos que era a proposta da atividade. Vamos ver, então? A questão de número 1. Nos textos abaixo, faltam algumas palavras e são algumas dessas palavras aqui que nós deveríamos colocar aqui, certo? Então, vamos ver se vocês acertaram. O primeiro texto. A gente pode ter uma porção de bichos queridos. Não precisa ser só gato, passarinho, cavalo ou cachorro. Eu tive um bicho de estimação, muito de estimação, um bicho de pé. O próximo texto, os dois textos são da Silvia Ortoff, né? Um bicho de pé de estimação. No livro Em Os Bichos que Tive, Memórias Zoológicas. É muito legal esse livro, gente. Se vocês tiverem oportunidade de ler, é muito legal. Eu não tive só rãs, coelhos e bichos de pé. Não, tive também um bicho comprido ou baixinho. Então, tanto faz aqui o adjetivo que vocês utilizaram, né? Baixinho ou comprido, então só inverte. De pernas tortas e nariz gelado. Era um cachorro bacê. Seu nome era sua avó. O nome que deram para o cachorro, sua avó. Muito bem, acertaram tudo aqui? Então, na número 2, vocês conseguiram explicar como vocês decidiram qual palavra que vocês deveriam usar? O que vocês talvez é uma sugestão, né, deveriam ter escrito e que realmente nos faz pensar para colocar os substantivos ou os adjetivos aqui. Vocês analisaram talvez o substantivo que vinha anteriormente, né? Ó, um bicho que, se você colocasse bicho geladas, daria certo? O substantivo bicho com o adjetivo geladas? Não, né? Então, vocês fizeram nada mais, nada menos do que a concordância que nós estudamos. Vocês analisaram o substantivo, o adjetivo anterior e o que vem depois, para conseguir encaixar, então, a palavra aqui no meio, certo? Que concordasse tanto em gênero, masculino, feminino, quanto em número, singular e plural. E foi isso que vocês fizeram, né? Analisaram as palavras que vinham antes e depois e concordaram elas de acordo com o gênero e o número, certo? Então, foi isso que vocês realizaram. Esse jogo nós vamos fazer em uma aula online, tá? A prof tá reservando ele aqui para a gente fazer juntos, porque vai reforçar o nosso assunto sobre concordância, beleza? Perfeito, então nós vamos para o texto 2. Na aula passada, a prof pediu para vocês fazerem uma leitura somente, né? E responder algumas atividades aqui referente a respostas pessoais de vocês sobre o medo do que já sentiram, né? Então, antes de nós lermos lá o texto expositivo que nós vamos ler hoje, vocês responderam essas perguntas? Vocês se consideram uma pessoa medrosa? Citaram também 3 coisas de que tem medo? E a palavra fobia, vocês já conheciam? Vamos lá então. Quais das fobias que o texto expositivo citou que você já conhece? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse gênero textual, que é o texto expositivo. Isso mesmo, texto expositivo. Então, todos nós temos algum tipo de medo, né? Sentimos algum medo devido a um acontecimento da vida ou uma situação em que nós passamos, certo? Mas por que nós sentimos medo? Quais são as reações que nós temos quando sentimos medo? O que será que acontece com o nosso corpo? Ou o que acontece com você quando você sente medo?
a gente fica tremendo, né? As mãos transpiram, a gente tem vontade de sair correndo, não é mesmo? Isso mesmo. Então vamos ver o que o texto de hoje fala para nós. Vocês já leram, mas a prof vai ler de novo, dando ênfase em algumas características desse tipo de gênero textual, tá? Então vamos lá. Você tem medo de quê? Quem nunca sentiu medo diante de uma barata? Na fila da montanha-russa ou assistindo a um filme de terror na televisão? Ou ainda de escuro ou de dormir sozinho? O medo é uma emoção produzida pelo cérebro para nos deixar alertas e mais cuidadosos diante de situações que podem nos oferecer perigo. Quando o medo é muito intenso, persistente e difícil de ser controlado, é chamado de fobia. Conheça alguns tipos de fobia. Acrofobia, medo doentio de altura. Agorafobia, medo anormal de ficar em grandes espaços abertos e lugares públicos com muita gente. Aracnofobia, medo de aranhas. Astrofobia, sentimento de pavor aos trovões e relâmpagos. Sinofobia, medo anormal de cães. Destrofobia, medo dos objetos colocados à direita das pessoas. Elurofobia, medo ou aversão a gatos. Fobia social, medo de enfrentar situações sociais e relacionamentos. Fobofobia, medo dos próprios medos. Hipnofobia, medo de dormir ou pavor durante o sono. Musicofobia, aversão à música. Ofidiofobia, medo de cobras. Citiofobia, recusa absoluta de alimento. Ter medo ou desconforto diante de certos animais ou em determinadas ocasiões é natural. O problema é quando esse medo impede as pessoas de levar uma vida normal. Quando isso acontece, é hora de procurar um médico. Muito bem, então esse foi o nosso gênero textual de hoje e a fonte é da revista Super Interessante. A edição é de número 157 e ele traz também, além de todas essas informações que a prof leu, uma imagem dos meninos aqui, provavelmente em um elevador, né, olhando para baixo. Então, olha só, a pessoa que sente medo exagerado de altura sofre de acrofobia. Então, além de todas as informações, ele apresenta também uma imagem e uma legenda ilustrando esse tipo de medo que ele acabou de citar no texto, né? E vocês, se identificaram com algumas ou alguma dessas fobias? Ai, né? Nós temos muitos medos. Se a gente for listar todos eles, nós temos muitas fobias. Mas lembra, gente, só é fobia quando o nosso medo é muito intenso, persistente e é difícil de controlar. Aí nós chamamos de fobia, tá? Então, falando um pouquinho sobre esse tipo de texto. O gênero textual, texto expositivo, ele tem como objetivo transmitir as informações relativas às áreas de conhecimento humano, como ciência, história, geografia, medicina, e é nesses termos e nesses conceitos que a gente vai ouvir e ver esses textos expositivos. Ele apresenta uma linguagem objetiva, clara, né? Não é uma história de nenhum conto, é simplesmente uma informação mesmo para nós. Ele privilegia as construções frasais diretas, como a gente viu aqui, né, científicas. O intuito é facilitar a comunicação, servindo de diferentes recursos, como o título. Alguns casos também nós vamos encontrar o subtítulo, tem imagens, tem legendas e outros materiais que vão contribuir e que agreguem informação a esse tipo de texto, tá? Geralmente, então, o texto é explicativo, ou vai argumentar um assunto, falar sobre ele, ou também descrever, como fez aqui para nós. Descreveu
sobre os medos, também argumentou sobre as situações que nos acontece, né? E que colabora para o medo. Muito bem, então agora nós vamos ver o que nos aguarda nas atividades. Vamos lá? A Pro vai explicar rapidinho para vocês, mas vocês hoje irão fazer sozinhos, tá bom? Então presta atenção aqui na explicação da Prof. Aqui então vocês já responderam, né? E agora nós vamos para a compreensão, o fique sabendo. Olha só que interessante, gente, ele explica um pouquinho mais sobre esse gênero. Ou resume para nós o que a Prof já falou. O texto expositivo apresenta ideias ou informações sobre determinado assunto com linguagem clara e objetiva. Assim como outros tipos de texto, o expositivo também pode ser organizado de forma que apresente primeiro a ideia principal, depois o desenvolvimento detalhado dessa ideia e, finalmente, a conclusão. Vamos verificar no texto onde estão essa estrutura que a gente acabou de ler? Então, vocês vão pegar também um lápis de cor e vocês irão marcar comigo, certo? Aonde fica no nosso texto a ideia principal, o primeiro parágrafo, certo? Vamos ver se a gente consegue aqui, se a Prof consegue fazer isso. Não vou conseguir. Então, eu vou sublinhar, tá? De cores diferentes. Então, eu vou pegar aqui o azul para sublinhar e marcar o primeiro parágrafo, que é, junto com o título, que é o nosso tema principal, onde ele apresenta para nós o tema que vai ser descrito no texto, tá bom? E é aqui, então, que o texto apresenta a ideia principal dele, ou seja, ele nos faz querer ler o texto de acordo com o que o autor escreveu aqui, né? Ele apresenta para nós. E agora, o próximo é o desenvolvimento, onde o autor faz e dá detalhes do assunto que ele acabou de nos instigar. E aonde que fica? Quais os parágrafos que estão e situam-se fazendo parte do desenvolvimento do texto? É o segundo parágrafo, e o terceiro parágrafo, onde dá detalhes sobre todos os tipos de fobias que existem, né? Alguns deles listados, que o texto quis mostrar para a gente. Então, aqui, no segundo e no terceiro parágrafo, está o nosso desenvolvimento, ou seja, aonde o texto apresenta para nós detalhes sobre o tema, tá? E por último, então, nós temos a conclusão. Aonde está a conclusão? No último parágrafo. E o último parágrafo conclui com algumas informações, algumas até repetidas, né? Mas ressaltando a ideia principal que ele quis transmitir para nós, tá? Então, o texto expositivo também é dividido assim: início, meio e fim, certo? Ideia principal, desenvolvimento e a conclusão, beleza? Muito bem, então vamos voltar aqui. Vocês também façam isso, pintem de cores diferentes para vocês identificar, que vai facilitar nas atividades aqui, tá? Então vamos começar pelo título. O título informa o tema que será exposto. Quando vocês leem o título, você tem medo de quê? Vocês já sabem qual é o tema que o texto vai se tratar? Ou que ele vai apresentar para você? É isso que está perguntando aqui, tá? Em relação aos parágrafos, numere os parágrafos do texto. Quantos parágrafos você encontrou? O que ajudou a localizar os parágrafos? Isso a gente já estudou. Vamos ver quem consegue acertar. A4. O primeiro parágrafo apresenta a ideia principal, o tema, né, que a gente já viu, informada no título. Ele inicia com algumas perguntas. Qual é o objetivo do autor ao usar esse recurso? E aí vocês vão achar uma alternativa que é de acordo com a ideia principal, onde a gente circulou lá juntamente com o título, tá? O segundo parágrafo inicia o desenvolvimento da ideia principal, o desenvolvimento, tá?
Qual é a ideia mais marcante desse parágrafo? Lá no segundo parágrafo, tá, gente? Qual é a ideia mais marcante do segundo parágrafo para vocês? Tem bastante linha para vocês escreverem, então vocês vão ter que explicar e justificar bem bonito, tá bom? A 6. O terceiro parágrafo apresenta uma lista de tipos de fobia. Isso mesmo, a gente conferiu, né? Lendo apenas o começo do terceiro parágrafo, é possível saber quantas fobias serão apresentadas? Se você ler só o início ou o começo, você já consegue saber quantas serão apresentadas? Quando é possível obter essa informação? Quantas fobias são enumeradas nessa lista? Aqui, quando nós voltamos no texto, nós temos uma enumeração, certo? As fobias estão enumeradas. Até o nome delas estão em negritos para dar maior destaque para a gente e também separar da sua definição, né? Só que vocês conseguem perceber que cada fobia está enumerada também com um recurso aqui, com um marcador gráfico, que é uma bolinha, né? Vocês já viram situações em que é utilizado, a prof às vezes utiliza também nos slides, esse daqui, ou também um quadradinho, né? Existem vários tipos de marcadores e geralmente esses marcadores nós utilizamos nos textos expositivos ou quando estamos enumerando algo, tá? Também tem aqui no texto uma outra situação de enumeração, que é esse carinha aqui. Vocês sabem quem é ele? Esse aqui, ó, que aparece aqui depois do A. Como a gente chama esse sinal de pontuação? 2 pontos. E sempre que nós tivermos 2 pontos, é porque nós estamos enumerando algo. No caso aqui, foi introduzida a enumeração com 2 pontos, porque lá vinha todas as fobias que nós iríamos aprender, tá? Elas iriam ser numeradas, por isso, os 2 pontos aqui, certo? Muito bem. Então, vamos para a próxima, onde nós paramos aqui. A 7. Localize o parágrafo que apresenta a conclusão da ideia principal. Que parágrafo é esse? A conclusão, ó. Conclusão. Aonde está a conclusão? E qual é a informação mais importante da conclusão? Leiam novamente, sublinhem e depois vocês passam para cá. Podem escrever até com as palavras de vocês, tá? Mais um fique sabendo, gente, ó, importante, aquilo talvez até que a prof já falou, mas vamos revisar. Um dos recursos usados no desenvolvimento do tema, lá do texto que a gente leu, é a enumeração, que expõe os itens ou os fatos um a um. Para introduzir os itens citados em uma enumeração, podemos usar os 2 pontos. Antes de cada item, pode haver marcadores gráficos que ajudam a organizar os parágrafos. Os marcadores mais comuns são bolinha, o quadrado, essa figurinha, os números, as letras, outros recursos também, né? Utilizamos em números. E a 8. Circule no texto a pontuação usada na primeira frase do terceiro parágrafo. O que essa pontuação introduz? Já falamos também, né? O que ela está introduzindo? O que vem depois dela? Que recurso gráfico foi utilizado para marcar os itens da enumeração? Lembra dos recursos gráficos que a prof explicou, né? Ó, são esses aqui. E lá no texto, qual foi utilizado para enumerar as fobias? E a número 10, onde vocês vão preencher os quadros com base nas respostas às atividades anteriores. Qual é a ideia principal do tema? E o desenvolvimento do tema? Lá no segundo e no terceiro parágrafo, o que está se falando lá? E a conclusão? O que diz a conclusão, que é o último parágrafo do texto expositivo? Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Tem bastante coisa para fazer. Pensar, fazer com muita atenção, que vocês são alunos muito inteligentes, tá bom? Um beijo gigante para vocês e até na próxima aula.